Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News, sobre política internacional, nacional, vários assuntos relevantes para o país aí. Se gostou, se inscreva no canal. E eu vou falar nesse Chester News sobre a reunião que teve, do G20 e o que está acontecendo na COP26, que é uma reunião dos países sobre o clima. Bom, eu queria falar de uma forma ampla nessa questão ambiental. Porque assim, os países, eles têm uma ampla história de fazer bandeiras verdadeiras se tornarem falsas bandeiras. Ou seja, você pega uma causa que é justa, por exemplo, o meio ambiente, salvar o mundo do terrorismo, só que por trás existem a causa real. Por exemplo, o que eles falam da invasão do Iraque, que tinha em vista o petróleo do Iraque. Então eles falavam que estavam combatendo o terrorismo, que é uma causa justa, mas no fim queriam um recurso natural ali de um país do Oriente Médio. Enfim, eu acho que está acontecendo na atualidade a mesma coisa que essa questão do meio ambiente, porque é uma causa justa, o meio ambiente está sendo, está tendo várias mudanças climáticas significativas, só que estão querendo usar essa causa ambiental para fazer os países emergentes não se tornarem países ricos, prejudicar o agronegócio dos países mais pobres, entendeu? Então, assim, há uma questão aí de conflito de interesse. Então, assim, eu achei certo o Bolsonaro ele não ir na COP26, porque iam querer fazer o Brasil virar um vilão ambiental ali, E os países, na verdade, os países ricos, eles já destruíram o meio ambiente, eles continuam destruindo o meio ambiente. Os países industrializados, principalmente Estados Unidos, a União Europeia e a China, eles são os maiores poluentes, inclusive eles têm usinas nucleares, criam lixo nuclear. A China cria carvão, que deixa as cidades da China. Tem cidades assim na China que não dá nem para ver nem 100 metros para frente de tão poluído com carvão que é. Então, assim, há muita hipocrisia nessa questão ambiental. Por quê? O Brasil, ele é um exemplo no meio ambiente, Nós temos, por exemplo, nós desenvolvemos o etanol, que é uma tecnologia que os países inclusive boicotaram, que é o etanol que a gente usa aqui muito no Brasil. Eles tentaram fazer virar uma commodity mundial e não deixaram. Então, assim, tem muito discurso, Greta tal, mas quando os países oferecem soluções que vêm dos países emergentes, Brasil, China, Rússia, Índia, eles não aceitam. Eles querem um padrão europeu, americano, que as empresas deles ganhem só. Então, assim, o Brasil criou um combustível limpo, que é o etanol, e eles boicotaram para não virar uma commodity internacional, para isso não dar certo. Então, assim, o Brasil tem a área maior preservada em relação a várias propriedades rurais no Brasil, tem uma área protegida. Aí você fala, nossa, isso é tão comum aqui, mas nos outros países não é assim comum. O comum é não ter florestas, porque eles já destruíram todas que eles tinham. Então, assim, muita do meio ambiente é assim, a gente é rico, industrializado, destruiu tudo, e agora a gente vai pegar pesado com vocês, para vocês preservarem o resto que sobrou. Então, assim, isso também não é um argumento imbecil, de quem também é idiota, de achar que, vocês destruíram, a gente tem o direito de destruir. Não é por aí também, Só que também o Brasil, que é exemplo em várias áreas. Por que exemplo? Nós temos a matriz energética, uma das mais limpas do mundo, que é hidrelétricas. Então, assim, países que reclamam da gente usam usinas nucleares, usam carvão, Então, assim, a gente não tem ainda energias renováveis como deveria ter, o potencial de solar, eólica, que vem do ar, mas a gente já tem uma matriz muito limpa que é a hidrelétrica. Além dela, ela causa alguns impactos ambientais, onde solta o curso da água, destrói às vezes algumas coisas, mas no geral é uma matriz energética limpa. Aí você fala, mas é mais nada, os outros países não têm essa matriz limpa, eles só têm projetos assim para o futuro. O Brasil tem uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo, que os países da Europa, China e Estados Unidos não aprovam nos países deles. Então, assim, matar uma onça no Brasil é quase igual matar uma pessoa, Às vezes dá, sei lá, 20, 30 anos de cadeia você matar um animal selvagem no Brasil.
Muita gente não sabe no exterior, mas a gente que mora no Brasil sabe. Então, assim, a gente tem uma legislação ambiental uma das mais rígidas do mundo. A gente tem reservas florestais na maior parte do território do mundo. Metade do território do Brasil são áreas protegidas, tanto propriedades do governo, florestas, sei lá, eu vi esse dado, não é fake news, eu checo tudo que eu passo aqui no meu canal, eu vou nas fontes primeiro, então aqui não tem essa besteira de coisa falsa. Então, assim, nenhum país do mundo tem tanta área protegida, tanto particular, em fazendas, áreas protegidas, igual o Brasil. Então, assim, o que querem, na verdade, é que seja mais ainda. Daqui a pouco, tipo, 80% do Brasil vai ser reserva ambiental. É isso que eles querem, na verdade. Só que aí começa uma coisa exagerada, que é o seguinte: nosso agronegócio é um dos melhores do mundo. Então, assim, eles estão querendo usar a causa ambiental para isso, na linguagem de política internacional chama dumping. É você usar uma causa justa, por exemplo, regras sanitárias, você ficar exagerando, falando que barra a carne do Brasil para causar prejuízo para os produtores, para, né, causar um efeito aí, igual a França, por exemplo. Eles têm um agronegócio subsidiado pelo governo, eles não conseguem competir com o agronegócio brasileiro e ficam pedindo cada vez mais dinheiro do governo. Aqueles produtores rurais lá da França que jogaram esterco lá, onde estava o Macron com os trator, enfim. Muito desse chororô ambiental, na verdade, não é uma causa justa. Não estão preocupados com ele, estão querendo internacionalizar a Amazônia, estão querendo prejudicar o agronegócio brasileiro, que é extremamente competitivo, que é uma das poucas áreas que o governo do Brasil não se intromete, então por isso que deu certo, né? É o que prega o liberalismo. Às vezes o governo fica fora de algumas coisas, é a melhor coisa que acontece, porque o setor se desenvolve. Então, assim, acho certo o Bolsonaro não ir, porque eles iam querer transformar ali o Brasil num vilão ambiental, sendo que a gente é exemplo. Não é que é exemplo. Tá bom, alguns dados pioraram, aumentou o desmatamento, mas vários cientistas falaram que o aumento das queimadas se deu a um ciclo solar. Então, assim, o Sol ficou mais quente também. Então, a temperatura da Terra também tem a ver com questão da NASA lá, que eles monitoram o Sol, esquentou, teve explosões solares recentes. Então, isso gerou incêndios, não só na Amazônia, na Austrália, na Califórnia, em vários países tiveram incêndios. Isso não tem nada a ver com a ação do homem, por exemplo, né? Isso foi uma explosão solar. O Sol ele é gigantesco, para quem conhece, né? Um pouco ciência básica. Deu uma explosão solar ali, encheu de incêndio no mundo inteiro, inclusive até erupções aí. A gente não, né? Talvez até tenha a ver com essa explosão solar muito grande. Então, assim, querem colocar isso o Bolsonaro ali, uma erupção do vulcão, é o Bolsonaro. Os incêndios ao redor do mundo, porque o sol esquentou, é culpa do Bolsonaro, culpa do Brasil. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para não ser retardado nesse assunto. Né? Você fala, quem contra salvar o meio ambiente? Todo mundo é a favor de salvar o meio ambiente do planeta, mas a gente não pode ferrar o que está dando certo no Brasil por causa disso, entendeu? Então, assim, a gente também não tem o direito, como brasileiro, de destruir o resto que sobrou. Né? A gente realmente, o Brasil, tem uma vocação ambiental natural. Nós começamos a Rio 92, para quem é mais jovem não tinha nascido ainda, mas foi uma das primeiras conferências do clima no mundo. Então, o Brasil é pioneiro nessa área ambiental, inclusive fazendo, né, essa COP26 aí, é uma extensão que está tendo na Irlanda da Rio 92, que teve um dos primeiros encontros ambientais, que o mundo nem, né, todo mundo é a favor que os bancos emprestem dinheiro para empresas que tenham uma responsabilidade ambiental maior, recursos renováveis. Isso todo mundo é a favor. Eu acho que não existe ninguém que, né, a não ser quem se beneficia de petróleo, carvão, coisas ali que vão se extinguir e que podem acabar realmente com o planeta. Agora, sim, muito disso daí é exagero e é uma questão para barrar o nosso desenvolvimento. Então a gente não pode ser radical na área ambiental, porque tem muita coisa envolvida e complexa. Relações internacionais, política internacional é uma coisa complexa. E aí? E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. E eu vou assistir a COP26, estou assistindo a reunião do G20, estou preparando aí um material para falar minha opinião sobre esses encontros aí importantes na área internacional para os Chester News aí. E é isso. Bem-vindo ao canal, dê um curtir se gostou do vídeo para ajudar na divulgação.
e um abraço a todos.